Glória a Deus. Graça e paz. Oh, Deus maravilhoso. Quanta coisa boa, né, irmãos? Que vem acontecendo e gastaríamos aqui algumas horas para relatar tudo que Deus tem feito em tão pouco tempo. Estamos caminhando aí para 4 meses. Mas estamos aqui há 4 meses, mas já chegamos aqui há alguns anos. Através da visão que Deus nos deu, a direção que Deus nos deu, já estávamos trabalhando nesse projeto. Louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela minha família, louvar a Deus pelo nosso pastor do Brasil, pastor José Laércio, pastora Vera, toda a igreja de Jardim Jussara, em São José dos Campos, São Paulo, que tem orado por nós, que tem apoiado a nossa vinda para cá, por onde nós passamos quase 20 anos servindo a Deus, e ali Deus fez coisas tremendas no nosso meio, e o Senhor foi misericordioso conosco, nos poupou diante de diversas situações, inclusive a última, que foi mundial, que foi essa questão da Covid. Deus nos fez passar ilesos, Deus guardou a nós, guardou a igreja, e tem guardado a todos quanto Deus ainda conta nessa terra. Fala para o seu irmão, Deus conta contigo, por isso que você está aí. Deus conta com você. Porque quem Deus quis levar, Ele levou. Não significa que somos melhores do que aqueles que se foram. Só aumenta a nossa responsabilidade. Né? Foram salvos, também, tão melhor do que nós. Né? Glórias a Deus pela vida do pastor Alexandre, irmã Sônia, pastor Mauro, família abençoada, que nós tivemos o privilégio de estar juntos em uma conferência missionária, como o pastor adiantou aqui. Lá eu estive presente, sendo ministrado pela vida desse servo de Deus, que transmitiu a nós muito conhecimento acerca do campo missionário. Nós já trabalhávamos no Brasil, mas nós queríamos algo maior, mais ousado, que seria uma missão transcultural. E Deus nos preparou de lá para cá. Se eu não me engano, já vai para quase 5 anos, né? Que é o tempo que o pastor está aqui. Alguns meses antes dele vir a Portugal, ele esteve ministrando lá por intermédio da Daniela, que foi secretária de missões da nossa igreja, que estendeu o convite, preparou, e lá nós estivemos. Foi um transbordar de Deus na nossa vida, e aquilo aqueceu meu coração, que já queimava, aí aqueceu 7 vezes, irmão. 7 vezes. Eu falei, só tu, Senhor, pode fazer um negócio desse. E eu estou queimando até agora, pastor. Eita, glória a Deus. Espero que você, esta noite, esteja com o teu coração aberto e faça exatamente o que nós acabamos de cantar. Entrega tudo. Entrega tudo. Inclusive a chave do culto. A chave do culto não pode ficar na mão dos homens. A chave da igreja não pode ficar na mão dos homens. Tem que seguir livre para que o Espírito possa operar com liberdade. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão do Espírito do Senhor se movendo na história, lá no passado, e também nos dias de hoje. Como é que eu posso ser inserido no contexto dos planos do Senhor, do propósito de Deus para este tempo? E nós vamos fazer isso lendo uma palavra que está registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Receba a nossa gratidão por essa recepção, por tudo que os irmãos já têm feito. O pastor Saulo nos presenteou com algo divino. E Deus tem abençoado, nós temos recebido pessoas na nossa casa e temos feito bom uso do presente que pastor Saulo e sua esposa nos deram, que foi um jogo de xícaras. Né? Chaves. É isso aí que o pastor falou.
Você entendeu, não? É isso, eu estou aprendendo também, né? Então, nós recebemos as pessoas, e todas as vezes que recebemos pessoas, eu lembro do pastor Saulo. Pastor? Está ali. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outros irmãos que têm nos abençoado também. Louvado seja Deus. Na pessoa do pastor Saulo, sinta-se representado por tudo que você, a igreja, tem feito por nós. E é um milagre atrás do outro mesmo, como disse o pastor Alexandre. Nós vamos conversar um pouquinho da palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa estar aí com você, te dando entendimento, compreensão. Se você, de repente, resolver dar um glória a Deus, um aleluia, fique tranquilo, é o Espírito Santo operando na casa. Capítulo 37, versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Diga, a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Depois nós vamos continuar nesse texto. Meus irmãos, quem foi Ezequiel? Ezequiel, obrigado, irmão. Ezequiel nasceu por volta de 626 a.C., que foi aproximadamente quando Jeremias começou a profetizar no meio do povo de Deus. E ali ele cresceu no meio de uma situação em que o povo estava corrompido, os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Caía um rei, o seu filho assumia, e aquele filho repetia o que o seu pai fazia, o que o seu avô fazia, o que era mal aos olhos do Senhor. Deus não estava contente com aquela situação, levantou Jeremias para alertar o povo, para repreender o povo, para orientar o povo, para dar instrução ao povo, e o povo continuava na mesma situação. A saber, o povo, porém dirigido pelos sacerdotes e os profetas daquele tempo, pelos reis daquele tempo, que estavam corrompidos, porque eles haviam assumido a responsabilidade por eles próprios, e não mais quereram ouvir a Deus e fazer o que Deus queria que fizesse. Então, não fazer aquilo que Deus está mandando é tragédia anunciada. Pode esperar que a qualquer momento o trem vai sair dos trilhos. O comboio vai sair dos trilhos. Sim ou não? Estou aprendendo. Estou me atualizando. Eita glória. Então, irmãos, é um risco muito alto que a humanidade assume não fazer aquilo que Deus ordena que seja feito. O contrário também é verdade. Aquele que faz o que Deus manda, se dá bem. Ainda que a circunstância, a situação esteja dizendo o contrário, faça o que Deus diz para ser feito. E foi nesse contexto de um povo rebelde, de pessoas que assumiram essa responsabilidade de fazer do jeito que eles entendiam que deveria ser feito. Os cultos já não eram da mesma maneira, porque a presença de Deus já não estava ali. Os sacerdotes faziam o que bem entendiam, e as coisas iam de mal a pior. Os reis, quando eles assumiam, eles já traziam a cultura de fazer aquilo que não agradava a Deus. Porque o orgulho assumiu o lugar da humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. E eles foram desonrados porque foram orgulhosos. Não quiseram orar e dizer: Deus, qual é a direção que a nação deve seguir?
Qual é a direção que o teu povo deve seguir? Eles começaram a fazer do jeito que eles bem entendiam. Então Deus usou um profeta, Jeremias, ainda pequeno, ainda no início da sua juventude, aproximadamente 16 anos de idade, começou a profetizar. Por que Deus estava usando um menino? Porque os anciãos já não queriam mais dar ouvido. Os sacerdotes já não faziam mais o que Deus queria. Os reis também não. Deus falou assim, eu vou usar este menino. E quando ele recebe o chamado, Jeremias recebe o chamado, ele teme e treme. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito alta para alguém com tão pouca experiência. Sobre uma nação. E ele diz, Deus, eu não vou fazer isso. Deus disse, eu vou colocar a palavra na tua boca e você vai fazer. Mas Deus, eu sou uma criança. Não diga eu sou uma criança. Porque o que eu colocar na tua boca é isso que você vai falar. E eu vou te dar as nações. Já imaginou? Por um lado, algo glorioso. Deus levantando a juventude e já usando. Por outro lado, uma vergonha. Uma tragédia atrás da outra. E então ele começa o seu ministério exortando e falando. E uma das coisas que ele começa a falar é que se o povo não se voltasse, não se arrependesse, eles seriam exilados na Babilônia. O rei Nabucodonosor viria e tomaria toda Judá, toda Jerusalém. E aquilo que eles mais idolatravam, aquilo que eles mais tinham como acima de tudo a ser mesmo de Deus, era o templo. Já imaginou alguém que serve a Deus colocar a casa de Deus acima de Deus? Estavam ali, culto após culto, mensagem após mensagem, mas o Espírito de Deus não estava neles. Cheio de formalidades, um status altíssimo, diante dos homens eram respeitados, mas recusados diante de Deus, reprovados diante de Deus, porque a presença de Deus já não estava mais. Será que acontece isso nos dias de hoje? Pense nisso. É uma noite de nós, uma noite ou um fim de tarde de nós começarmos a olhar para dentro de nós. Existe uma nação, hoje, sedenta por Cristo. Esta nação está sedenta. E o assunto no Brasil é que Deus estará enviando missionários para Portugal. E está fazendo. Quando o Senhor nos chamou, nos deu a direção para vir para Portugal, eu entrei num grupo de WhatsApp, pastor Alexandre, que tinha mais de 200 missionários, só no meu grupo. Mais de 200 missionários se colocando à disposição para vir para cá. Não sei se todos conseguiram, porque depois nós perdemos o contato. Fui a uma conferência de missionários, com mais de 15 mil missionários. Antes de vir para cá, ficamos 5 dias sendo ministrados. E Deus falando, dando a direção, e falando, e nós nos preparando, sabe para quê? Para entregar tudo. Tínhamos trabalho, um bom trabalho, uma profissão, estávamos bem no ministério, segundo vice-presidente da igreja, ajudando nos projetos, o nosso pastor nos ajudando em tudo que nós se propunha a fazer, íamos para as igrejas, éramos bem recebidos, então estava tudo, sabe o quê? Pastor Pascoal, estava tudo light, suave.
Para que mexer no que está quieto? Para que mexer no time que está ganhando? Não é assim uma expressão? Quem conhece essa expressão? Para que mexer no time que está ganhando? Se perguntar para Deus, Ele mexe na hora que Ele quiser, se está ganhando ou se está perdendo. Se Ele tem um propósito, Ele vai mexer. E foi o que Ele fez. Uma irmã desse tamanhozinho, assim, um pouquinho maior, sim. Mandou um abraço para vocês hoje. Falamos com ela hoje, a irmã Glorinha. Lembra da irmã Glorinha? Mulher de oração, de monte, do fogo, canela de fogo, irmão. Pense numa irmã que, se Deus falar, vai, ela vai, nem que seja a pé. Ela vai. E ela foi na minha casa, debaixo de um sol de rachar mamona. Parecia que naquele dia tinha um sol para cada pessoa lá no Brasil. E ela andou 40 minutos a pé nesse sol e foi lá entregar o recado. Cheguei, eu estava no trabalho, minha esposa estava em casa. E quando eu cheguei do trabalho, estava minha esposa lá chorando. Eu falei, pronto. A gente chega do trabalho, né? A gente quer chegar bem. Chega a mulher chorando, pronto, aconteceu alguma coisa. E aconteceu mesmo. Ela falou assim, a irmã Glorinha acabou de sair daqui. E falou que Deus vai nos levar para as nações. Nós vamos atravessar o oceano. Eu falei, gente, eu nunca nem sonhei, nem sair da cidade onde eu morava. E Deus está falando que eu vou atravessar o oceano. 16 anos numa empresa. Estava estabilizado, estava tudo bem. Dominava tudo o que eu fazia. Um dos funcionários mais promissor dentro da minha categoria, lá dentro da minha função, foi o que mais recebeu promoção. A empresa ia mandar embora? Eu falei, Senhor, se é o Senhor, só tem um jeito. A empresa tem que me demitir. E eu estou pronto, Senhor. E foi o que aconteceu. Passamos a pandemia todinha trabalhando. Parece aquelas coisas de gente ingrata, né? Depois que você serviu, entregou tudo que você tinha, aí te dispensa. Foi assim que aconteceu. Mas era o plano do Senhor. É Deus trabalhando. Quando Deus fala, Ele cumpre, irmão. E existe uma palavra que está assim, ó, em letras garrafais, nos ares, nas regiões celestiais, direcionada e sobre Portugal. Esta palavra chama-se avivamento. Poder do alto. Pessoas serão cheias do Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor determina que seja feito. Porque as coisas espirituais, a Bíblia diz, que só se discernem no Espírito. Para que nós venhamos entender toda essa movimentação que está acontecendo do Brasil para Portugal e outras nações também vindo para cá, é só no Espírito. E eu tenho acompanhado o trabalho desta igreja desde que o pastor Alexandre veio para cá. E eu tenho visto agora nesses últimos dias, não que não tenha acontecido antes, mas um movimento que está acontecendo aqui, irmão, se prepare, porque a pressão do céu vai ser tão grande que nós não vamos suportar de pé, porque quando a igreja se põe a orar, o céu se move. Eu espero que você esteja realmente dizendo de coração o que acabou de cantar. Porque o céu não brinca. O céu está pronto para derramar poder sobre esse lugar. Batizar pessoas com o Espírito Santo e distribuir dons espirituais. De modo que você, por onde passar, você marque o lugar com a presença de Deus. Volto para o texto, lembrando que a mão do Senhor levou Ezequiel para um lugar. Este lugar era um lugar que estava além da visão física, além do que os seus olhos carnais poderiam ver. E a visão que ele teve foi de um vale de ossos secos. E aquilo representava o estado
estado que se encontrava a nação de Israel, o povo de Deus, aqueles pelos quais Deus instituiu. Como pode uma obra das mãos de Deus encontrar-se naquele estado, numa condição de miséria deplorável? Um povo que já não tinha mais expressão. Eu vou dizer uma coisa aqui, que aconteceu na minha casa, na minha família. O povo de Israel estava como aconteceu lá na minha casa. Os meus pais se divorciaram. E aí ficou a minha mãe cuidando de 8 filhos. Uma casa em que o marido não está, todo mundo quer colocar o dedo. Todo mundo quer dar opinião. O portão, se ele estiver com cadeado, eles querem pular o muro. Se o portão estiver sem cadeado, eles abrem e entram. Acha que é. Enquanto nós éramos pequeninos, aconteceu. Mas depois que nós crescemos, nós dissemos, agora não. Éramos 8. 6 homens e 2 mulheres. Esses homens cresceram. Agora tem homem na casa. O meu irmão mais velho assumiu a posição do meu pai. E disse, a partir de hoje, acabou a bagunça. Até o dia em que se levante um homem de Deus, diante de qualquer ponto que Deus o coloque, um homem com autoridade, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Se está bagunçado, vai se organizar. Se está bom, vai ficar melhor ainda. É assim com Deus. É assim no campo espiritual. Deus chamou Ezequiel. Mas Ezequiel era também filho de sacerdote. Estava sendo preparado para assumir essa posição e ser um sacerdote. Então, quer dizer que, se Ezequiel estava sendo preparado, e nós hoje temos o relato de quem ele foi, então, de certa forma, o problema estava resolvido, sim ou não? Porque aí teria um sacerdote fino, alinhado, dentro do propósito, temente a Deus, ia colocar ordem na casa. Mas acontece que Deus já havia dado muitas oportunidades. E agora chegou o momento de se cumprir o que Deus havia dito. Chegou o momento da palavra na boca do profeta Jeremias se cumprir. E aí, irmãos, o que acontece? 609 a.C., a primeira deportação. Vem Nabucodonosor com tantos soldados e faz uma limpa. E Ezequiel está no meio. Dentro da linhagem sacerdotal, ele só poderia assumir aos 30 anos de idade. E ele não tinha essa idade ainda. Então ele foi levado cativo. E quando ele chega lá, que se cumpre os 30 anos de idade, precisava de um templo para que ele pudesse exercer o sacerdócio. Não tinha templo. E agora? E aqui eu começo a mensagem. Irmão, não é porque as coisas saíram dos planos do que você preparou que está perdido. De sacerdote, agora ele é profeta. Não é da maneira dos homens,
é da maneira de Deus. Não é como eu vou programar o progresso da obra de Deus é que vai acontecer. É da maneira que Deus propõe. E se encontrar coração obediente, flui. E eu me lembro de uma palavra que meu pastor sempre dizia: a obra de Deus não sofre solução de continuidade. Se de repente eu não quisesse vir para Portugal, estaria outro aqui. Deus levantaria outro. Se outros que estão aqui não quiserem, não significa que está perdido. Eu vou deixar o ministério. Não sei como você tem vivido esses últimos dias. Como você tem visto toda essa movimentação que Deus está fazendo nesta nação. Mas Deus conta com você. A questão é, você está disposto a fazer o que Deus quer que faça? Da maneira que Deus tem mostrado? Você tem orado o suficiente? Você tem lido a Bíblia o suficiente para que você entenda os planos do Senhor para este tempo? Porque mesmo que Ezequiel não estivesse pronto, Deus chama ele lá no capítulo 2. E diz assim: ei, coloca-te de pé. Pode olhar, está escrito. Porque é de pé. E aí, ele ficou esperando. Deus falou assim: está vendo esse rolo? Diz que eram os pergaminhos, escrito por dentro e por fora. E na visão que ele teve, Deus dizia para ele: come. Come tudo. Come da minha palavra, das minhas instruções. Deus não se move por movimentos. Deus se move pela palavra dele. É com isso que ele está comprometido. Quando ele assumiu você, liberou uma palavra sobre a sua vida, liberou as suas promessas sobre a sua casa, ele não se arrependeu. Ele continua pronto e disposto a fazer com que você prospere em tudo que se propor a fazer debaixo da orientação de Deus. Quantos estão dispostos a isso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo sempre para os que estão aqui que eu digo por onde eu passo, eu vim para ficar. Comprei a passagem só de vinda. E quero que Deus faça em mim e através de mim tudo que Ele quer. E foi assim com Ezequiel. Ele comeu. Ele se apresentou. E durante 22 anos ele profetizou no cativeiro babilônico. Sabe o que é isso? Ficar 22 anos profetizando, distante da sua pátria, para os da sua pátria. Relatando da parte de Deus para os homens, não mais dos homens para Deus, porque o sacerdócio era isso, era preparar todo aquele ritual, toda aquela liturgia do culto e apresentar sacrifícios para Deus, era para isso que ele foi preparado. De repente Deus chama ele para o ministério profético. Há alguns que diriam: Deus, eu não estudei para isso. Deus, eu não me preparei para isso. Não foi essa faculdade, a pós-graduação, doutorado, mestrado que eu fiz para que o Senhor mudasse tudo. Com um futuro brilhante pela frente. A posição que ele ocuparia como sacerdote ia muito além, uma envergadura imensa, que o colocaria debaixo de um holofote, debaixo das luzes, onde os homens o pudessem ver. Deus falou assim: agora você vai ficar comigo no secreto.
Você vai ouvir o que eu tenho para falar para você. E quando eu disser para você falar, é que você vai falar. Hã? Como é isso? Como é você ser controlado e movido pelo Espírito de Deus? E foi esta mesma visão, dentro desse mesmo propósito, que Deus leva ele a contemplar a situação do povo de Deus. Os ossos estavam secos. Não, mais do que seco, estavam sequíssimos, sequíssimos. Não restava absolutamente nada que pudesse ser aproveitado, nenhuma palavra que aquele povo dissesse, que direcionasse ou levasse alguém aos caminhos de Deus. Estava tudo corrompido. Já imaginou? Que situação triste, vulneráveis, sem exército, sem poder algum, sem nenhuma proteção. É o que aconteceu lá na minha casa. Sem proteção. Chegou, levou. Depois passou-se mais alguns anos, voltou de novo, levou de novo. Passaram-se mais alguns anos, a terceira vez, veio e levou. Quando foi a terceira vez, aí acabou com tudo. Destruíram o templo. Veio tudo abaixo. A humilhação, aquilo que era motivo de orgulho, de honra para eles, agora está destruído. Como agora? Como vou glorificar a Deus? Agora é olhar para dentro. É partir para o arrependimento e a renúncia. E clamar ao Senhor. Porque o que restou lá em Jerusalém, somente os pobres necessitados. Tudo que era de bom foi levado. Os jovens, que poderiam avivar aquela nação, agora estão servindo a Babilônia. Jovens, qual é a decisão que vocês tomam hoje, diante de uma oportunidade tão grande que Deus coloca diante de vocês? A capacidade vem de Deus. 16 anos de idade, Jeremias profetizando. 20 e alguns anos, Ezequiel se colocando na brecha. O mundo está corrompido. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer dividir o pão, a não ser aqueles que Deus já tem trabalhado. É um mundo cheio de si, com venda nos olhos e amordaça na boca, que não clama a Deus, que não se submete à vontade do Senhor. E o que é pior, isso vem adentrando para os portais do templo, no lugar onde nós prestamos nosso culto a Deus. E ao invés de influenciarmos o mundo tem influenciado o povo de Deus. Vê que se continuar dessa maneira, aonde vai chegar? E o que pode acontecer é noite de avivamento, de despertar e dizer: Senhor, hoje eu entrego tudo. Porque é um despertamento do Senhor à igreja para dizer: se continuar da maneira que está, se continuar caminhando e resistindo ao Espírito, negando as vontades do Senhor para viver nos seus próprios deleites, vai chegar o momento que vai afunilar. E ao invés de experimentarmos e provarmos do amor, da misericórdia, da compaixão e da graça de Deus, nós provaremos do juízo. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas perderam o temor.
As pessoas não têm medo do que nós dizemos que pode acontecer. As pessoas só temem uma coisa: o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus neutraliza toda e qualquer ação humana. Neutralizou Jerusalém, que era para ser uma luz, agora está totalmente apagada, sem brilho. Deus levantou alguém que dissesse: Senhor, ainda que vá doer a mim, ainda que eu vou ter que gastar toda a minha juventude pregando e anunciando que o Senhor quer um posicionamento. E muitos outros, além de Jeremias, além de Ezequiel, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, provaram durante 70 anos no cativeiro babilônico, servindo ao Senhor e esperando o tempo de se cumprir a promessa de que eles voltariam. Lá no capítulo 29 e 30 de Jeremias, registra a promessa de Deus que eles voltariam. Mas 70 anos... são 70 anos. E a Bíblia diz que eles sentiam tanta saudade do momento do louvor, do momento da adoração, que os que estavam lá na Babilônia dizia para eles assim: canta aqueles louvores bonitos que vocês cantavam lá no templo. Canta aqui para nós. Aquele louvor alegre que vocês dançavam, festejavam. Canta aqui para nós. A luz estava apagada. E tudo o que eles queriam era voltar. Voltar a queimar. Voltar a apresentar a Deus o seu melhor culto, a sua melhor adoração. Apresentar o seu corpo e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me. O que você e eu tem dito ao Senhor nesse tempo? O que tem registrado aí no seu drive mental? No seu HD, como que está? Como que você tem processado as informações do reino? As mensagens que tem ouvido aqui neste lugar, ou quando você se dispõe a colocar os ouvidos a ouvir uma mensagem da parte de Deus, como tem processado? Porque para fazer um ajuste foi necessário Deus levar em espírito. Não dava para entender com os olhos carnais, com o entendimento humano. Porque dentro do entendimento humano, era como se Deus tivesse que descer lá no templo e pedir permissão para fazer alguma coisa. Pedir autorização para fazer algum movimento. Esses dias nós estávamos conversando lá no PG, aí era como se Deus, quando fosse criar a terra, o globo terrestre, tivesse que descer aqui e falar com o pai da mecânica e dizer qual é o tipo do rolamento que vamos ter que colocar lá no eixo. E pedir autorização. Porque a terra faz um movimento de rotação e translação dentro do seu próprio eixo. E a preventiva, a manutenção desse eixo, dos rolamentos, de quanto em quanto tempo será trocado? É como se dissesse para Benjamin Franklin e pedisse autorização para ele para que viesse acender a luz do sol no tempo da criação.
Porque se tem alguém que entende de luz, de eletricidade, essas coisas todas. É como se dissesse que Deus deveria ter que vir aqui, pedir autorização para o pai da física, para que ele pudesse fazer com que nós nos juntássemos aqui, dentro do mesmo espaço, sem que nós pudéssemos respeitar o espaço da física. Haver um mover do Espírito, uma ação de Deus, deveria ter que pedir ao homem, ao pai da psicanálise, a Freud, para que pudesse trabalhar na minha e na tua mente e capacitar que nós pudéssemos extrair alguma coisa da Bíblia Sagrada e andar em reverência ao Senhor quando lemos? A quem Deus deve pedir autorização para fazer o que precisa ser feito com esta nação? A quem? Ao presidente da República? Às autoridades deste país? Ou qualquer outra nação? Deus tem que ir lá e pedir a chave para entrar no coração de alguém? Deus levou Ezequiel e disse: profetiza. Porque ele devolveu para Deus a palavra. Deus perguntou para ele: pode esses ossos viver? Qual foi a resposta de Deus? De Ezequiel? Você entendeu? Você entendeu o que se passa aqui essa noite? Você está entendendo? Quem é que manda no ambiente? Quem é que resolve as questões impossíveis? Aqui, quando você ora. Quando você devolve a palavra, a autoridade, a chave da tua vida, você sabe quem é que resolve. Qual é a próxima pessoa que você quer que se salve entregando a vida ao Senhor Jesus aqui? Qual é a próxima pessoa que você, crente, onde ela está agora? Qual é a situação que ela tem vivido? O ajuste no casamento. A relação entre os filhos, a família. Lá no teu trabalho. De quem é a palavra? Ezequiel devolveu para Deus. Ele deve ter estudado aqui na Batista de Taipas. Devolveu para Deus. Fala ao seu irmão aí, devolve para Deus. Entrega essa chave para Ele. Da tua saúde, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Pastor convoca, vou pensar. Vou ver se eu tenho tempo. Onde você estava quando você teve um encontro com Jesus? Um encontro real, que converteu o teu coração. Qual era o estado que você se encontrava? Você se lembra? Como foi? Como se deu isso? Foi do Espírito ou foi da carne? O progresso
da obra não depende exclusivamente de um plano humano. Esse plano já existe. E na eternidade já está tudo pronto. Só precisa liberar a palavra. E porque Ezequiel devolveu a palavra para Deus, agora Deus está dizendo, então você profetiza. Você quer ver mudança na tua casa? Libera para Deus e Ele vai te usar. Ele vai te capacitar. Vai te colocar diante das pessoas pelas quais você precisa estar, para que o mover de Deus aconteça, as mudanças necessárias aconteçam. Não fique esperando do homem, espere do Senhor. Ezequiel, então, começa a liberar a palavra. Quando ele começa a liberar a palavra, houve um ruído, um barulho, um movimento, uma agitação, em que os ossos começaram a se movimentar. E foram se ajustando no devido lugar. Que tragédia! Que cena! Que filme! Consegue ver? Além de estar sequíssimos, estava tudo fora de lugar. Era a perna de um lá no corpo do outro. A cabeça do outro na perna do um. Tudo fora de lugar, tudo desajustado. E começou a haver um movimento, porque a palavra foi liberada. E não foi humana, foi de Deus. Os ossos começaram a se movimentar. Começaram a receber tecido muscular, nervos, tendões. E quando já estavam prontos, a Bíblia vai dizer que faltava uma coisa: o Espírito. Já está ajustado, está tudo pronto. Agora, o que falta? O Espírito. Deus liberou do Espírito no meio daquele povo. A obra de Deus é puramente espiritual. Não confunda as coisas. Não se sujeite apenas ou se limite ao conhecimento humano, porque a obra de Deus é espiritual. Você pode se colocar sobre os seus pés? Por favor. Ezequiel tomou uma decisão mais acertada da sua vida. E não é porque ele não tinha para onde correr. Porque 70 anos foi ainda suficiente para corromper muitos daqueles que ficaram no exílio babilônico. Que quando o Senhor mandou voltar, muitos não voltaram. Enriqueceram, prosperaram. E não voltaram. Deus liberou a palavra sobre a vida de Jeremias. E Jeremias, quando falou que eles iriam viver o exílio, ainda falou para eles: vão para lá, vivam em paz com as autoridades e prosperem.
E prosperaram tanto, a bênção foi tão grande para eles no tempo do exílio, que muitos não voltaram. Mas quem voltou, na primeira leva, na segunda leva, na terceira leva, pôde contemplar as maravilhas do Senhor. E voltaram cantando, abençoados, liberados sobre uma ordem do rei Ciro, que conquistou o reinado babilônico, o rei da Pérsia, conquista a Babilônia, e se cumpre o que foi falado na boca de Jeremias, que o povo voltaria, e se cumpriu. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, o céu está pronto para cumprir. Se prepare para esse tempo. Se prepare em oração. Renuncie. Ah, mas a história diz. Respeitamos a história. Mas a história não está acima de Deus. Quantos Ezequiel? Quantos Daniel? Deus pode contar no tempo de hoje? Você não pode estar ocupado demais para não ter tempo para Deus. Porque tudo que Deus quer é te usar. Tudo que Deus quer é te encher do Espírito. Deus nos leva para o vale, para nos mostrar o que só Ele pode ver. E através da lente do Espírito, Ele faz com que nós vejamos também. Deus nos leva para o vale também para fazer o que Ele quer que façamos. Do jeito dEle, no tempo dEle, na intensidade dEle. E Deus tem um propósito para o seu povo, cujo objetivo é transformar situações de adversidades em resultados que exaltam o nome dEle. Curar, libertar, salvar, transformar vidas. E para isso acontecer, Deus está preparando pessoas para impactar esta geração. Como o jovem que falou, eu quero pregar. É como quem já está com o motor ligado e com o pé no acelerador, só falta engatar marcha. Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo, está preparando, e a sua geração será impactada. A sua geração não será a mesma. Porque Deus já colocou no teu coração e te deu esta visão. E quando vê, não tem como desver. Já é. O que você está vendo? O que Deus tem mostrado? Aleluias. Glórias.